Bem, gente, bom dia. Eu resolvi gravar essa aula de equação do segundo grau para mim trazer algumas observações para os alunos que não participaram das aulas anteriores, visto que muitos alunos do nono ano estão deixando de assistir às aulas e, consequentemente, infelizmente, estão sendo prejudicados. Porém, eu vou deixar gravado esses comentários aqui para vocês tentarem correr atrás do prejuízo, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela definição sobre a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É toda equação que pode ser colocada nessa fórmula aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde que você tem A, B e C, tá? Pertencente ao conjunto dos números reais. O que isso implica, professor? Implica que esses números aqui, que estão representados por essas letras, A, B e C, eles podem ser números naturais, podem ser números inteiros, podem ser números racionais e por aí vai, ok? E um detalhe também importante é que esse A tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero, professor? Porque se o A for zero, a equação ela não vai ser do segundo grau, ela vai ser do primeiro grau, tá? Então, essa é a característica fundamental de uma equação do segundo grau. É colocado nessa fórmula aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde A, B e C são números reais e o A ele é diferente de zero. Vamos ver aqui os exemplos. Exemplos, professor. Eu posso colocar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x menos 7 igual a zero. Eu posso colocar aqui x ao quadrado menos 10x mais 1 igual a zero. Eu posso colocar x ao quadrado igual a zero. Eu posso colocar x ao quadrado menos 3x igual a zero. Eu posso colocar x ao quadrado menos 49 igual a zero. Se vocês observarem, todas essas equações aqui, ó, elas são do segundo grau. Aí eu já começo a colocar outra observação para vocês que perderam as aulas, que as equações elas podem ser completas ou incompletas. Professor, quando que a equação do segundo grau ela é completa? Quando ela apresenta os valores de A, B e C. E quando ela é incompleta? Quando ela tem o valor de A e B ou A e C. Quando faltar um valor, que no caso ou o valor de B ou o valor de C, a equação ela se torna incompleta, tá bom? Mas quando ela tem os três valores A, B e C, a equação ela é completa. Então, nesse caso aqui eu estou dando já exemplo de equações completas e incompletas, mas as duas elas são do segundo grau. Nesse caso aqui, ó, quem é o valor de A? O valor do A é todo aquele que está multiplicando o x ao quadrado. O valor do B é todo aquele que está multiplicando a incógnita x. E o valor do C é o valor que nós chamamos de valor independente, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o valor do A é o 2, porque ele está multiplicando quem, ó? O x ao quadrado. O valor do B, o valor do B é o 3, porque ele está multiplicando a incógnita x. E o valor do C é o menos 7, porque é o valor independente que não aparece com incógnita, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o valor do A, quem é? Como não aparece nenhum número aqui, mas está subentendido que vale 1. O valor do B é menos 10. E o valor do C é mais 1. Ok? Professor, e nesse caso aqui, ó, eu só tenho quem? Eu só tenho o valor de A que vale 1. O valor de B é 0 e o valor de C também é 0. Pode aparecer assim, professor? Pode. Tem casos que aparecem, mas é bem difícil. Mas nesse caso aqui eu só tenho o valor de A. Entendeu? Ela aqui é bem simples de se resolver, tá? Eu só tenho o valor de A e B e C são 0. Já nessas duas aqui, elas também são incompletas. Ó. Percebo que nesses dois exemplos aqui, a equação do segundo grau ela é completa, porque eu tenho valor de A, B e C. A, B e C. Então, nós falamos que ela é a equação do segundo grau completa. Aqui, ó, já falamos que é a equação do segundo grau incompleta. Quem é o valor de A, professor? Aqui é 1. O valor de B é menos 3. E quem é o valor de C?
Você está olhando algum número independente aqui? Não. Então vale quanto? Vale 0. Da mesma feita aqui, o valor de A vale 1. O valor de B, nesse caso aqui, não tem, então vale 0. Porque não tem nenhuma incógnita com x aqui, ó. Nenhum valor com x, só tem x ao quadrado. E o valor de C é menos 49. Então percebam a diferença desses dois exemplos aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho o valor de A 1, o valor de B menos 3 e aqui o valor de C é 0. Já nesse caso aqui eu tenho o valor de A 1, o de B eu não tenho, que é 0, e o valor de C é menos 49. Então perceba que a equação ela é incompleta quando ela não tem o valor de B ou C, ou quando não tem nenhum dos dois, B ou C, certo? Aí você tem como identificar se ela é completa ou incompleta. Então, se eu perguntar numa questão, diga, dada uma equação, diga se ela é completa ou incompleta. Basta você tirar os valores dos coeficientes. Só um detalhe, que esses valores aqui, ó, de A, B e C, eles recebem o nome de coeficientes da equação. Então, fica bem fácil você identificar quem são os valores de A, quem são os valores de B e quem são os valores de C, tá ok? Aí fica fácil você identificar se ela é completa ou incompleta, beleza? Professor, sobre a questão das raízes, né? Ou da solução de uma equação do segundo grau. É quando, por exemplo, a questão das raízes que nós vamos calcular, mas aqui eu já quero só colocar um comentário. As raízes é o valor que torna a equação verdadeira. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos x menos 2 menos 3 igual a 0. Aí eu digo que eu quero saber se x igual a 4 é raiz dessa equação aqui, ó. Como é que eu sei se é raiz ou não? Você tem que verificar. Você tem que substituir o x por quanto? Por 4. Se a partir do momento que você coloca x igualando aqui a 4 e der igual a 0 é porque o 4 é raiz dessa equação. Se você colocar e não ser verdadeira é porque não é. Vamos colocar aqui para vocês verem. Então, olha só, vai ficar 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 menos 3 igual a 0. 4 ao quadrado é 16. Vai ficar menos 2 vezes 4 é 8, menos 3 igual a 0. Então fica 16, eu substituir logo aqui um só. Menos 8 menos 3 vai dar quanto? Vai dar menos 11, não é isso? Igual a 0. Aí você tem 16 e tira 11, fica 5. 5 é igual a 0. Eu pergunto, isso aqui é verdadeiro ou falso? É falso, gente. 5 não é igual a 0. Então o que que acontece? Logo, o 4 não é raiz dessa equação aqui, ó. O 4 não é raiz dessa equação do segundo grau. Então, pensei, professor, como é que eu faço? Como é que eu faço para me extrair a raiz dessa equação? Como é que eu faço para me extrair a raiz dessa equação? Tem um método, né, que é basilar, que é o básico, que eles chamam de resolver a equação do segundo grau, ok? Tem esse método de se resolver que eu vou ensinar aqui para vocês. Esse método eles chamam de fórmula de Bhaskara, tá? Eles atribuem ao matemático Bhaskara, porém é incorreto porque Bhaskara na verdade não foi o autor desta fórmula, tá certo? Então, percebam o seguinte, eu vou dar essa equação aqui para vocês, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0, ok? Como é que eu vou fazer, professor, para me extrair as raízes? Eu tenho que verificar todos os números? Todos os números eu tenho que verificar? Não. Eu vou ensinar aqui o método. Existe uma fórmula só que nós vamos dividir em duas. Então, o primeiro ponto é você tirar os valores dos coeficientes A, B e C. Então, no caso aqui, ó, o valor de A é igual a 1, o valor de B é menos 3 e o valor do C é menos 4. A primeira coisa é você tirar o valor desses coeficientes aí, tá? É tirar o valor de A, B e C, tá? O valor de A, B e C. Então, quem é o valor de A? Quem é o valor de A? O valor de A é 1, o valor de B
é menos 3 e o valor de C é menos 4. Com base nesses valores aqui, ó, você vai jogar no que a gente chama do discriminante. Ele é representado por essa letra grega maiúscula, que é delta, tá? Aqui é o delta, uma letra grega maiúscula. Aí esse delta ele tem uma fórmula, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é a fórmula, tá? Você tem que saber, faz parte da fórmula. Eu estou dividindo em duas partes, como geralmente a maioria das pessoas fazem. Então, quem é o valor desse delta? Você tem que achar. Você tem que pegar esses valores de A, B e C e jogar aqui, ó. E jogar aqui. Então, delta é igual. Quem é o valor de B? Menos 3, professor. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o valor de A? Ó, é 1, você substitui. E o valor de C, menos 4, você coloca entre parênteses. Tudo aqui é uma multiplicação, tá? Então, delta vai ser igual a quanto? Menos 3 ao quadrado vai ser 9. Aí aqui você vai fazer jogo de sinal, ó. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 4 dá quanto? 16. Delta é igual a 16 mais 9, que dá 25. Então, pronto. Você já achou aí o valor de delta. E agora, professor, você vai encontrar agora as raízes através dessa outra fórmula aqui que vocês têm que deixar aí gravada. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Isso aqui é a outra parte da fórmula, tá? A outra parte da fórmula que vocês têm que deixar anotado aí. Então, vamos lá. Menos, quem é o valor de B lá? Menos 3, ó. Então, menos 3. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Mas quem foi delta? 25. Então, fica a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes A. Então, fica 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, x, ó, é igual. Você vai fazer jogo de sinal bem aqui, ó. Tem que fazer jogo de sinal bem aqui. Tomem cuidado com isso aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 3. Mais ou menos, qual a raiz quadrada de 25? 5. 2 vezes 1, 2. Daqui, gente, já parte quem, professor? X uma linha e x duas linhas. É do segundo grau, então geralmente tem duas raízes. Então vai ficar mais 3. Como tem esse mais ou menos, nós vamos dividir, ó. Mais 5 sobre 2. E a outra, mais 3 menos 5 sobre 2, ó. Então, 3 mais 5 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai ser quanto? 4. E aqui, ó, você tem mais 3 com menos 5. Sinais iguais, ou sinais, na verdade, diferentes. Conserva o sinal do maior número e subtrai. Quem é o maior número? 5. Qual o sinal dele? Menos. 5 tira 3 é 2. Então, fica 2 dividido por 2, menos 1. Pronto. Nós achamos as raízes. Quem é a solução, professor? A solução é menos 1 e 4. As duas raízes dessa equação aqui, ó, vai ser menos 1 e 4. Se você substituir uma por sua vez, aqui nessa equação, você vai obter essa igualdade aqui, ela vai ser verdadeira, tá bom? Então, logo, as raízes da equação é menos 3, menos 1 e 4. Tá bom? Gente, esse aqui é o processo geralmente básico que a gente resolve a equação do segundo grau. Então, você tem que aprender essa fórmula aqui do discriminante, que é do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E tem que aprender essa outra fórmula aqui, ó. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Beleza? Então, isso aqui é só para ajudar aqueles que não vieram nas aulas anteriores e aqueles que já vieram para tirar qualquer sombra de dúvida, tá bom? Então fiquem com Deus. Eu vou depois passar aqui mais as outras páginas que é para vocês resolverem, que vocês agora já têm condição de resolver, tá bom?